Agora, moçada, a questão de número 11, tá? Uma questão que aborda sobre equação dos fabricantes de lentes, né? Como é que tá essa equação nas provas? Desaparecida. Totalmente desaparecida. É tanto que essa questão que eu estou colocando aí foi uma antiga questão da Universidade Federal do Ceará, tá certo? Uma questão muito antiga. Então, os vestibulares não estão mais cobrando, né, essa equação do fabricante de lentes. E olha que foi cobrado nessa questão e ele colocou a equação diretamente na questão, tá bom? Essa equação que vocês estão vendo aí é a forma reduzida da equação de fabricante de lentes. Porque ele fala o seguinte para mim: uma lente esférica delgada, constituinte de material de índice de refração igual a 1, né, tem sua distância focal f e as suas superfícies esféricas têm raios R1 e R2. Esses parâmetros obedecem a uma relação chamada de equação dos fabricantes de lentes, tá bom? Suponha que uma lente biconvexa de raios de curvatura R1 é igual a R2, que é igual a R, distância focal F, índice de refração 1,8. Essa lente é partida, dando origem a duas lentes plano-convexa. Ele quer saber qual seria o valor da nova distância focal. Gente, vamos por partes. Primeiramente, você tem uma lente aqui biconvexa, tá? Essa lente biconvexa, ela tem dois raios iguais, que segundo o texto, os raios aqui R1 e R2 são iguais a quanto? A R. E ela tem um índice de refração 1,8. Então, quando a gente substituir esses dados, eu vou achar a distância focal dessa lente biconvexa em função de F. Legal? Depois nós vamos fazer o cálculo você cortando a lente. Quando você corta a lente, você vai ter uma lente plano-convexa, tá? Então, só o que me interessa é o raio de quem? Tá? Da face da direita, então da parte que é convexa. Então, vamos fazer o cálculo? Bora lá. Então, primeiramente aqui, moçada, pegando uma lente, ela como uma toda, pegando uma lente, né, a lente biconvexa, tá? Então, pegando a primeira situaçãozinha, que é a nossa situação de uma lente o quê? Biconvexa, eu vou ter que o inverso do foco vai ser igual a quem? A N, que é 1,8 menos 1, que multiplica 1 sobre R, mais quem? 1 sobre R, já que os raios são iguais. Então, nós temos que o inverso do foco vai ser igual a 1,8 menos 1 é 0,8, ok, pessoal? Isso aqui vai ser igual a quem, moçada? A 2 sobre R. Então, portanto, né, a nossa distância focal, tá? A gente poderia inverter a primeira e também inverter o quê? A nossa segunda, tá bom? Então, invertendo aqui, ó, vai ficar F sobre 1 e aqui fica quem? R sobre quem? 1,6. Então, isso daqui seria a nossa distância focal, o quê? Inicial, tá certo, gente? Fazendo agora, moçada, a parte da lente plano-convexa, tá certo? Então, a gente observa o seguinte, não muda o índice de refração da lente, continua sendo quanto? 1,8, só que como apenas uma parte ela é convexa, a gente vai, dizemos assim, desprezar, tá? A outra parte aqui do raio. Porque a gente diz, né, que quando a face é plana, o raio tende ao quê? Ao infinito. Então, o que acontece aqui? Nós vamos fazer que o inverso do foco, né, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1,8 menos 1, que vai multiplicar 1 sobre R. Então, nós temos que o inverso do foco seria quanto? Seria 0,8 sobre quem? Sobre R, tá bom? Para diferenciar um pouquinho esse foco do foco inicial, vamos chamar esse foco aqui de F', tá bom? Só para a gente dar uma diferenciada. Só para a gente diferenciar, tá bom? Então vamos lá. Quem é que seria o inverso disso aqui? F' seria quem? Seria R sobre quanto? 0,8. Pronto, então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos comparar esse foco final, quando você tem uma lente plano-convexa, com foco o quê? Inicial. Quanto foi que deu o nosso foco inicial?
O nosso foco inicial deu R sobre quanto? 1,6. Então, a gente sabe, ó, que o nosso foco inicial, ele deu quanto? Ele deu R sobre 1,6. Que vocês concordam comigo, né, moçada? Que R sobre 1,6 é a mesma coisa de R sobre 0,8 que multiplica o quê? 1/2. Não é a mesma coisa? Com certeza, é a mesma coisa. Então, a gente procura verificar, moçada, que R sobre 0,8 é quanto? É F'. Ou seja, R sobre 0,8 é o nosso foco final. Então, nós temos que o nosso foco inicial é o foco que? Final, que eu chamei de F', que multiplica quem, moçada? 1/2. Portanto, quem é o nosso foco final? O nosso foco final é 2 vezes maior do que o foco quê? Inicial. Quer dizer que quando eu cortei a nossa lente, transformando ela em uma lente plano-convexa, o foco que foi que aconteceu? Ela dobrou. Portanto, moçada, a opção correta, letra E, onde ele diz que é 2F.